aleluia. Ele está sempre, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, e indignaram-se com Tiago e João, Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Queridos, eu não vou te enganar não. É horrível falar assim, né? Eu não vou te enganar. 29º domingo do tempo comum, Cristo vai falar mais uma vez. Não há novidade, minha gente. Em todas as páginas do Evangelho, Jesus foi muito claro com os discípulos. Muito claro que a salvação perpassa pela dor, pelo sacrifício, pela cruz. Só que hoje os discípulos ainda revelam como estão longe disso. No fundo, os discípulos só revelam para nós uma coisa interessante. Nós só entendemos o que nós queremos entender. Está entendendo? Eu só entendo o que eu quero entender. Se eu não quero entender uma coisa, não adianta, eu bloqueio. E os discípulos, com seu instinto, com a sua fuga, o instinto de sobrevivência, querem fugir da dor. E Jesus revela mais uma vez que a cruz não é um caminho, mas é o caminho. Se existe um caminho, é porque existem outras possibilidades. Então, se a cruz fosse um caminho, haveria outras. E saberíamos quais são as outras. Optaríamos pelo mais fácil. Só que Jesus disse que não tem outro. A cruz é o caminho. Então, se só tem um caminho, minha gente, quem somos nós? Eu confesso para você que dá até vontade de mudar de assunto. Eu não vou falar sobre esse negócio de cruz não, gente. Eu não estou aguentando mais isso não. Tá brabo. Ó, é a voz rouca. Eu fui no médico ver o negócio do meu pé e descobriu mais uma coisa. Eu estou com um negócio no pé chamado síndrome do túnel de carpo. Que porcaria é essa? Não sei, mas tá no meu pé. Vamos falar de outra coisa, gente. Vamos falar de coisa mais interessante. Vamos falar da Carminha. Tu perdeu teu tempo vendo aquele negócio, né, sua anta? Fala pra mim. Viu o que acontece com as pessoas ruins? Termina na chum. Aquilo é verdade. Pena que ela não se converteu, né? Aliás, eu não via novela, nem perdi meu tempo, mas eu leio muito. Cadê aquele padre que ela ajudava tanto? Não apareceu no final da novela, né? Que igreja esquisita que é. Bom, dá vontade de a gente mudar de assunto. Mas eu não vou falar da Carminha, não. Vou falar de outra cruz. Todas as leituras hoje estão muito sangrentas, minha gente. Se a gente pudesse pegar o lecionário e torcesse,
sairia sangue certamente. Mas é isso que as leituras vão nos alertar. As pessoas grandes são aquelas que experimentaram a dor. Vou começar a trabalhar com a primeira leitura, tirado de Isaías 53, terrível, um texto tenebroso. Poxa, Isaías, você podia ter pego leve com a gente, hein? O Senhor quis macerá-lo com os sofrimentos, para que o servo de Deus alcançasse a ciência perfeita. Isaías fala que o servo de Javé, que é a qual a comunidade cristã não teve medo de enxergar ali a figura do Cristo. Cristo é o servo de Javé por excelência. Que sofrimento é esse? Que ciência perfeita é essa do qual o Filho de Deus haveria de alcançar? Em Deus existe alguma coisa passível de aumento, minha gente? Claro que não. Ele é o Filho de Deus de natureza divina. Enquanto portador de uma natureza divina, tinha em si uma ciência chamada ciência infusa, que por sua vez é o conhecimento de tudo, de todas as coisas. Nada podia aumentar em Deus. Só que tendo natureza humana, foi homem igual a nós. Então teve um conhecimento humano passível de aumento, chamado conhecimento experimental. O único conhecimento em Cristo passível de aumento. Sabe qual é a minha meditação de Natal que me faz chorar? A meditação de Natal, minha gente, é saber que o menino Deus, quando era criança, também tornou café com leite na mesa. Coisa linda, isso é teologia. Minha gente, a gente tem que respirar teologia. Tu tá suando agora, tá saindo teologia pelos poros. Por exemplo, o padre é uma pessoa que não tem CC, ele tem teologia que sai pelo braço. Tudo que sai do padre é teologia. Aqui, por aqui, sai, teologia. Aqui, teologia. O menino Jesus, enquanto portador de um conhecimento experimental, teve passividade de aumento. É disso que Isaías está falando, que esse conhecimento haveria de chegar ao seu ápice por meio da dor. Só que Isaías utiliza um termo nada agradável, nada agradável. O Senhor quis macerá-lo. Sabe o que é macerar? Eu vou contar para você o que é macerar uma coisa. Uma nomenclatura muito conhecida dos povos da agricultura de Israel, tanto na concepção semita, hebraica, quanto na concepção grega, helênica. Quando o agricultor ia colher o trigo, e aí para ele fazer a massa de pão, o pão que dá a vida, esse pão que você come que dá a vida, antes é preciso que o trigo ele seja jogado. Você que é da roça igual eu, você lembra quando tinha aqueles pilões? Nosso tio-avô tinha aquele pilão. Era tão bom ser da roça. Eu não sei o que eu vim fazer nessa cidade, eu não sei. Se jogava assim o trigo, e aquele pilão assim de pedra ia macerando o trigo sem dó, sem piedade. E virava o pó. Sabe esse saco de... Eu só não vou falar a marca, porque eu vou falar a marca. Aquele pó de farinha de trigo Dona Benta que você tem em casa. Eu estou ganhando patrocínio da Dona Benta para fazer essa homilia. Antes de fazer o pão, meu querido, que você come e dá a vida, você se esquece que aquele trigo foi macerado. O verbo triturar. Triturar não, esmagalhar. Não é à toa que Jesus ele sofre, por exemplo, Jesus sofre num lugar muito conhecido para os judeus chamado Getsemane. Por que Jesus sua sangue num lugar chamado Getsemane? Não tinha outro lugar, minha gente. Sabe por quê? Vou te falar o que significa Getsemane. Vem do hebraico Getshemanim. E no aramaico, que é a língua de Jesus, Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa do azeite, lugar da prensa da azeitona, onde a azeitona é imprensada, é torcida. Quando você vai lavar a roupa, você não tem que torcer, não escorre quando você torce. O problema da nossa geração, queridos, é que a gente não faz mais esforço. É por isso que a gente é medíocre. A gente hoje faz tudo sem sacrifício. E no lugar onde Jesus sofreu, suou sangue, ali era o lugar onde se imprensavam as azeitonas.
Coisa esquisita, né? Interessante. Teologia. Sai, teologia. Ali se recolhiam as azeitonas do pé e se jogavam num pilão que imprensava as azeitonas e escorria o quê? O azeite. O azeite em Israel era o ícone da vida. Não se entende os povos orientais sem o azeite. E nem os povos greco-romanos. Tanto que nas Olimpíadas os atletas se passavam azeite, ficavam brilhando, porque segundo eles alcançariam mais vigor, maior desempenho. Então o azeite era a vida. A Igreja Católica pegou essa imagem, esse simbolismo para os sacramentos. Quando você recebe os sacramentos, você recebe o óleo, a vida. Olha que interessante, gente. Ali onde outrora a azeitona era espremida para sair a vida, agora o Filho de Deus é espremido, é macerado, a fim de gerar agora um outro líquido, o sangue que gera a vida. Olha que coisa linda, gente. É isso que Isaías está falando, por meio do verbo macerar. Que o amadurecimento gera em nós alguma coisa, que a dor gera em nós alguma coisa, que o sofrimento, a dor, a dificuldade, a tribulação tem o poder de revelar a nossa verdade. Como que eu conheço a verdade de alguém? Eu só conheço a verdade de alguém na hora da dor que essa pessoa está passando. É verdade, gente. Eu só conheço uma pessoa na hora que ela está sentindo dor. Toda a verdade dela vem à tona. O que ela é, o que ela acredita, o que ela tem dentro, só vem na hora da dor. Por isso que é bom você conhecer uma pessoa que passou pela dor e amadureceu. Sabe uma pessoa bonita? Você conhece uma pessoa bonita? Você conhece? Faz assim se tu conhece. Faz, tu conhece. Eu não estou falando de contorno, não estou falando de isso aqui um dia vai para debaixo da terra. Não estou falando dessa beleza. Estou falando de outra. Pessoa bonita, pessoa que dá gosto ficar perto dela, que não dá vontade de ir embora. É uma pessoa que atrai, é uma pessoa madura. Tu conhece uma pessoa assim? Essas pessoas bonitas são as que passaram pela dor. Amadureceram. É gostoso demais a gente estar do lado de uma pessoa amadurecida. É muito bom. Em contrapartida, como é ruim ficar do lado de uma pessoa que não é madura. Ainda não passou pela dor. E tem que passar. Olha Isaías. Por meio da pressão haverá de chegar ao conhecimento perfeito. É disso que os discípulos estão fugindo hoje no Evangelho. Fugindo da cruz. Olha o contraste, gente, do Evangelho hoje. Jesus subindo para Jerusalém, para subir ao Calvário, falando de cruz, falando de dor, e os discípulos atrás, questionando qual lugar melhor, eu quero sentar nesse lugar, eu quero sentar em outro lugar, disputando poder, minha gente. Olha o contraste do Evangelho, Cristo com uma intenção, os apóstolos com outra, um entendendo alhos, outro entendendo bugalhos. O Evangelho de semana passada nos alertava contra o risco do dinheiro. Dinheiro é o problema, gente? Não, dinheiro não é um problema. Dinheiro é um risco. Ter dinheiro é causa do inferno? Não, esquece isso. Tem muita gente pobre que vai para o inferno também, nariz empinado, inacessível. Dinheiro não é um problema, dinheiro é um risco. Está correndo risco. Hoje o Evangelho alerta contra o risco do poder. Poder é um problema, minha gente? Não, poder é um risco. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Quer conhecer uma pessoa, dá poder. Dá para ela uma chave de alguma coisa. Ela se revela. Dá para ela um poder sobre isso daqui. Você, a partir de hoje, está sobre o domínio disso, desse 1 metro quadrado. Pronto, ela se transforma. O poder transforma a gente. Problema? Não. Como se lembrar na história da humanidade, grandes pessoas que tiveram o poder, mas usaram o poder para o serviço. Na França, como não se lembrar do grande São Luís da França, grande rei, tinha um poder, mas um poder para o serviço, para a difusão do Evangelho. Canonizado. Como não se lembrar na Alemanha de Santa Matilde de Westfália, grande mulher bonita, teóloga, filósofa, política, que estava lá exercendo o reinado e impediu a entrada dos bárbaros na Alemanha, salvou a Alemanha pelo seu poder.
canonizada pela igreja, Santa Matilde de Westfália. Quer falar um nome grande na Alemanha, tu fala o nome dela. Santa Matilde, poderosa. Mas estava lá no reinado, lá atrás nos fundos, fazendo caridade, sorrindo para quem precisava. Esse é o verdadeiro poder. Os discípulos não sabem usar isso. Os discípulos recebem nas mãos um poder e não sabem lidar. A pior pessoa é aquela que não sabe lidar com o poder, minha gente. E aí, fazem uma pergunta, aliás, um pedido muito mesquinho a Jesus. Um pedido muito raso, querendo glórias, querendo honrarias. E aí os outros discípulos vão ficar, por conta do samurai. Por que que os discípulos ficam por conta do samurai com os dois? Porque estão com pena de Jesus, tadinho. Jesus está falando de uma coisa, eles estão falando de outra. Não, minha gente, não nos iludamos. Os discípulos ficam furiosos, porque também queriam esse lugar de honra. Tem diferença nenhuma entre eles e a gente. Diferença nenhuma. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco de Dona Benta. Você também, eu também. É o lugar que queremos. Só que se tem um pecado nos discípulos, é que eles pediram um pouco, minha gente. Espera aí, padre, o que o senhor está falando? Os discípulos pediram errado? Não, os discípulos não pediram tão errado assim. Porque se você lê o evangelho com atenção, os discípulos querem glórias. Mas espera aí, gente, se você lê o catecismo da Igreja Católica, todos os documentos eclesiásticos, você vai chegar à conclusão que eles não pediram errado. Eles pediram glória. E o nosso Deus nos fez para o quê? Para a glória. Mas que glória é essa que Deus nos fez, minha gente? A verdadeira glória do homem está aqui? Não, está lá. É disso que a gente se esquece constantemente. O verdadeiro triunfo do homem está aqui, minha gente? Não, gente, está lá. E os discípulos estão pensando numa glória muito rasa. Querem honrarias, querem no céu sentar uma à direita e à esquerda. Em vez de pensar na glória do céu, estão pensando em posicionamentos. Olha que pedido mesquinho. O pecado dos discípulos, minha gente, está no fato de terem pedido pouco. E Deus nos fez para pedir muito. Deus gosta de gente que pede, mas que pede o impossível. Está entendendo, meu querido? O problema é quando a gente quer pouco. Deus não suporta gente a gente rasa. A pior coisa quando você encontra na igreja católica, a gente rasinha. Pensa rasinho, quer rasinho, fala rasinho, reza rasinho. Os discípulos estão pensando raso. E Jesus está pensando grande. Por isso que Jesus concede a eles. Eles vão receber a glória que eles pediram? Vão. Porque Deus sempre nos concede o que a gente pede. E se a gente pede errado, Ele conserta o pedido, mas dá. Deus sempre dá o que a gente pede. E se você na tua antice pede errado, Ele conserta, mas Ele te dá. Deus dá tudo. Olha o Papa Bento XVI. Cristo doa tudo, não tira nada. Olha que bonito, gente. Deus nos fez para muito. O pecado hoje da nossa juventude, o nosso pecado hoje é o pecado de querer o mínimo, minha gente. Juventude. Não suporto gente que quer o mínimo possível. Tá bom o mínimo. Quanto menos esforço, melhor. Gente, a gente está no auge da nossa força, tá entendendo? No auge. Eu nunca quis ser ícone, nem modelo. Não olhem para mim, pelo amor de Deus, gente. Não olhem para mim, eu não sou modelo de nada. Olha para ele, porque ele não cai, nem escorrega, nem peca. Ele jamais vai decepcionar vocês. Não olha para mim. Mas eu estou aqui, juventude, falando para vocês, ralando aos olhos do mundo, perdendo a minha juventude. Viu? Fazendo 3 faculdades. 3. Mas padre, o senhor já não é o que o senhor queria ser? Sim, eu já sou o que eu gostaria de ser, mas eu quero mais. Eu quero mais. É pouco. Eu quero muito. Você está entendendo, juventude, que o nosso pecado é o pecado da mesquinhez? Uma juventude que não quer nada com a hora do Brasil, não quer o sacrifício, não quer ralar, não quer o esforço. Gente, por que a Igreja Católica canonizou Santa Teresinha do Menino Jesus? O que essa menina fez de extraordinário, gente? Pequenininha adolescente, entrou para o convento.
nunca saiu atrás das celas, dos claustros. Essa menina nunca rodou o mundo. O que ela tem de experiência? O que ela tem de extraordinário? Que milagre Santa Teresinha fez? Fez milagre nenhum. Mas eu vou te contar. E eu vou te contar uma. Quando Teresinha tinha 15 anos. Um pouquinho mais, sei lá, a idade propriamente dita. Santa Teresinha entrou em crise. Crise. Não desprezem as crises. Crise vem do grego, crises, a decisão. Ela queria um cargo de importância na igreja. Olha que crise. O que eu vou ser na igreja? Será que na igreja o mais importante é o missionário? Eu quero ser o mais importante, então vou ser missionária. Ah não, peraí, missionária não. Não, missionário não é muito importante. Não sei, peraí. Eu vou me casar. Eu acho que eu vou me casar. Não sei, acho que eu não sei, eu não vou me casar não. Vou ser freira, não, acho que eu quero ser padre, mas eu não posso ser padre porque eu sou mulher. E o que eu vou ser? Ela entrou em crise, ela pirou o batatão. Ela pirou o batatão. E ela escreve no diário dela: já sei. Olha que brilhante ideia, juventude. Teresinha escreve: se o amor engloba todas as vocações, então na igreja eu serei o amor. Porque o amor é tudo. Eu quero ser tudo. Olha, gente, que saída. Pronto, vai para os altares. Santa, vai canonizar, doutora da igreja, toma. Tu não quer ser pouco. O problema, quando você encontra nas pessoas que querem ser pouco. Ah, qualquer pai de família tá bom. Não, querido, o pai de família. Não é um coroinha, é o coroinha. Não é um ministro de música, é o ministro de música. Como eu não quero ser mais um padre, eu quero ser o padre. A cruz não é um caminho de salvação, é o caminho de salvação. E o problema dos discípulos é que eles querem o mínimo. Aí Jesus tem que expandir as mentes deles. É muito, minha gente. Os discípulos, na sua fuga, instinto de conservação, querem fugir da dor. E se esquecem que não existe outro caminho de santificação senão a dor. Olha, quando eu estava lá na minha tribo, agora eu vou falar da minha tribo. Tu gosta quando eu falo da minha tribo? Lá na minha tribo era tão bom. Um dia eu vou levar você lá na minha tribo. Tu vai aprender pra caramba. Eu notava que a sabedoria era a natureza era sábia. E lá no alto da cachoeira tinha umas pedras sem forma, sem beleza alguma, eram quadradas. No início da fonte, na cachoeira, as pedras eram muito quadradas, eram feias. Mas aí tinha aquelas quedas d'água. Tu já viu uma queda d'água que tu fica assim, estupefato? Causa em nós um torpor, uma admiração. A beleza da criação deixa a gente popotizado. Tu fica assim. Mas aí eu notei em tenra idade que lá no final da cachoeira, quilômetros depois de muitas quedas, de muita dificuldade, as pedras lá no final eram polidas, redondinhas, toda trabalhada. Quem trabalhava aquelas pedras de noite que eu não via? O que acontecia, gente? Quem fazia aquilo com aquelas pedras? Aquelas pedras eram tão bonitas, gente, tão arredondadas, tão ovaladas, que nós artesãos muitas vezes pegavam aquelas pedras para fazer artesanato. E às vezes alguns amigos faziam até construções, forravam assim as paredes das casas com aquelas pedras bonitas. O que garantia a beleza daquelas pedras? O ovalado delas, o trabalho, o polimento daquelas pedras. O que garantia? As quedas, os atritos. E eu aprendi na nossa vida a não fugir dos atritos. O Senhor quis macerá-lo. O que causa atrito, minha gente, causa lapidação. Aprendi que eram no bater das pedras durante quilômetros que as pedras eram trabalhadas e ao final da cachoeira elas adquiriam uma beleza, um polimento, um brilho, tamanho, por meio do atrito. Não tenham medo dos atritos, queridos. O que causa atrito, causa lapidação.
Quando o minerador, por exemplo, ele pega um minério grandão, eu pensava que, quando eu era criança, eu pensava que o diamante, quanto mais grande ele fosse, mais caro ele era, mas não é não. Depois eu li no livro, eu tinha um livro que tinha um monte de coisa. Eu vou te dar aquele livro para tu, vou emprestar para você. Naquele livro, eu aprendi que tinha um cara que batia nela, que homem feio, malvado. Ele batia, e ele ia tirando lascas dela. E quanto mais aquilo ia diminuindo, mais brilhoso ia ficando. E que para ela atingir tamanho valor, tamanho brilho, quando ela chega desse tamanhozinho assim, ela está lapidada. E aí ela chega a um valor tão caro, que pouca gente pode alcançá-la. O que é que adquire o valor, o brilho de alguém? É o polimento do sofrimento. Minha gente, que tal se começássemos a agradecer hoje os polimentos da vida? Tudo que nós causa atrito, tudo que é dificuldade, cruz, sofrimento, esporão no pé, calúnia, perseguição. A perseguição na igreja contra você, eu sei o que é isso. Difamação, calúnia. Aquela pessoa que não te suporta. Enfermidade, doença, desemprego, decepção, perda. Tudo isso gera em nós lapidação. O que atrita, lapida. Olha só o que eu trouxe para você. Olha que delícia. Tio Alan trouxe para tu. Olha, o tio Alan sempre pensa em você. Tu já parou para prestar atenção que o tio Alan sempre pensa em você? Olha o que eu trouxe. Escuta. Delícia. Tu não vai nem escovar o dente pro gostinho não sair da garganta. Olha isso daqui. A verdadeira glória da igreja e do fiel resulta do sofrimento e da luta. Luta árida, sem beleza sensível, nem poesia definível. Luta em que se avança por vezes na noite do anonimato, na lama do desinteresse ou da incompreensão, sob as tempestades e o bombardeio desencadeado pelas forças conjugadas do demônio, do mundo e da carne. Mais uma luta que enche de admiração os anjos do céu e atrai as bênçãos de Deus. Escuta que agora vai ficar melhor. Assim como o carvão, para se transformar em diamante, precisa ser submetido a altíssimas temperaturas, nossas almas necessitam do sofrimento, neste vale de lágrimas, para merecermos a glória do céu. Que delícia, né? Vai entender isso. É por isso que Santo Agostinho diz, não existe céu, pódium, sem coroa. Não existe coroa sem luta. E não existe luta sem inimigo. Olha que pensamento lógico. Não existe coroa sem vencer. Não existe vencer sem lutar. Não existe lutar sem inimigo. Se eu luto, é porque há um inimigo. São Francisco Sales dizia: a beleza dos santos foi porque eles encontraram na cruz um mistério, um momento de amadurecer, de crescer. A dificuldade, a cruz, o terceiro anúncio da paixão do qual Jesus faz hoje, e os discípulos não entendem, mais uma vez, é que a cruz amadurece, a cruz revela a minha verdade, a cruz garante a minha salvação. Francisco Sales dizia que na hora que você está doendo, pensa em qualquer dor, sofrimento, tribulação, perda, morte, doença, calúnia, fofoquinha com teu nome, incompreensão na igreja, no teu grupo, na tua pastoral, perseguição, pedra no sapato, tropeçou, caiu. Tudo que significa dor, tanto física quanto moral. Nesse momento, os anjos ficam de tal forma, te olhando com a butuca de binóculos. E se eu posso falar isso, não é palavra de São Francisco, agora o Padre Alan entra em cena.
se eu posso falar de uma santa inveja, eles ficam com inveja, doido de vontade de estar no teu lugar, porque se estivessem no teu lugar fariam muito mais bonito, porque dariam tudo para sofrer em nome dele, mas não podem, porque são anjos, não tem carne, e eu posso sofrer. Então nessa hora, meus queridos, quando eu estou sofrendo, Deus, quando olha para mim, o sofrimento muda a minha identidade, sabe por quê? Me configura a alguém. Quando Deus olha para mim, não vê mais eu, Padre Alain, mas vê o próprio Filho crucificado. Sim, quando eu sinto dor, Papai do céu não me vê mais, mas vê o Filho dele. Sofrimento amadurece, gente. Sofrimento torna mais homem. Não desprezem os atritos. O que atrita lapida. O que atrita lapida. O que atrita lapida. E Deus quer de nós hoje, juventude, tamanho brilho, tamanho polimento, tamanha beleza, que só o sofrimento e a dificuldade podem gerar. Está entendendo, juventude? Emaús, quando vocês saírem dessa porta para fora, vão começar os polimentos. Vou profetizar. Talvez quando você chegar em casa vai começar o polimento. Não tenham medo. Ali os anjos estão olhando para você dizendo: vai, não, faz bonito. E os anjos, cientes de tamanha admiração por nós, porque dariam tudo para estar no nosso lugar. O que gera atrito, gera lapidação. Vamos rezar? Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Aqui, ó. Fecha os olhos. Você que perdeu coisas. Que dor, hein? Que dor. Você que perdeu. Os anjos estão te aplaudindo, meu querido. Só você não pode saber isso. Porque a grandeza do homem não está em possuir, mas em ser. Você que hoje está decepcionado com alguém. Está decepcionado com alguém? Somos dois. Você está sentindo dor? Somos dois. Está doendo? Despreza não, querido. Agora é hora de alcançar a salvação. O céu é nosso. Nós vamos rezar pedindo a Deus um amadurecimento. Gente, as pessoas que chegaram lá no céu chegaram porque passaram por profunda dor. Olha São João no Apocalipse dizendo: quem são esses homens vestidos de branco, com palmas nas mãos? Esses são os que vieram da grande tribulação. Ninguém entra no céu sem vencer, e ninguém vence sem lutar, e ninguém luta sem inimigo. Vamos pedir isso a Jesus? Agora é hora de rezar, mas reza com força. Mas não pede o possível não. Pede o impossível, querido. Não pede o fácil. Deus não nos fez para coisas fáceis. Deus nos fez para o difícil. Fecha os teus olhos. Vamos cantar. Cantemos. Deus está aqui nesse momento. Olha que beleza. Para você essa música. Sua presença é real em meu viver. Eu estava precisando disso. Entregue sua vida, seus problemas. Fala com Deus. Fale com Deus. Ele ajuda. Ele vai ajudar você. Deus é o melhor amigo. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para aliviar. Para aliviar o sofrimento. O seu sofrimento. Agradece, querido. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim de todos os seus tormentos. Emaús, mas assim, Emaús. Assim, Emaús. E ainda.
E ainda se vier noites traiçoeiras, Se a cruz for pesada, se a cruz pesada for, Ele vai estar com você. Cristo estará contigo. Ainda que ninguém te O entenda, mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te gosta de você como? mas Deus te quer sorrindo. Canta forte, igreja. Só eu que tô rouco, canta. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Olha Deus como é que gosta, ó. mas Deus te quer sorrindo. Continua. Seja qual for o seu problema, Seja qual for, nosso Deus é o Deus do impossível. fale com Deus, Ele vai ajudar Pede, você. querido. Mas não pede pouco não, pede muito. Após a dor vem a alegria. Essa é a nossa certeza. Deus é amor. Deus é amor. Não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui Para aliviar. para aliviar, Porque Ele também precisou de um sirineu. o seu sofrimento. Ele também precisou de um sirineu. É Ele. É Ele o autor da fé, Do princípio ao fim. o princípio ao fim de todos os seus tormentos. Faz assim agora, igreja. Faz assim pra ficar bonito. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda, venham as dores, venham as pedras. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer Deixa eu só ouvir o Emaús. sorrindo. E ainda se vê a noite traiçoeira. Só o Emaús. Deixa eu te ouvir. Gente bonita. Força, meu querido. Vale a pena. O céu inteiro está com vocês. Desiste não, querido. O céu é nosso. Não desistam. Perseverança. Aquela juventude ali, só vocês. E ainda se vier, juventude, quero te ouvir. Ih, tá baixo. Ó, ó. Jogue-se pra cima. É a igreja jovem que reza. O mundo fazer. Mas Deus. Todo mundo. Força, força nessa bateria. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem todas as dores. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí, lá na minha tribo,
quando a gente na cachoeira como estava rasa, era muito rasa, a gente não podia mergulhar. Aí o que índio fazer? Índio ter brilhante ideia. Nós rolávamos as pedras e formávamos uma muralha. A gente rolava, suava a camisa, e botava umas pedra. E ela represava a água. E quanto mais pedra, nós notávamos. Pele vermelha, ser inteligente, viu? Quanto mais pedra, mais profundidade. E eu comecei a notar que pedra tinha relação com profundidade. Que a água encontrava na pedra o momento de se tornar profunda. Aí a gente podia mergulhar de cabeça. Quem são as pessoas de profundidade? São as pessoas que encontram nas pedras o momento de criar profundidade. Índio aprender, índio ensinar. Quanto mais pedra, mais funda é uma pessoa. Como eu gosto, eu e o céu inteiro, de estar do lado de uma pessoa que passou por uma profunda dor, porque ela é bonita, ela tem profundeza. O que causa atrito, causa lapidação. E ainda, se vier, para terminar, E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, quanto mais pedra, mas Deus te quer sorrindo. mais profundidade. Professamos juntos a nossa fé. Creio